Olá, meninos, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às divisões políticos administrativos do território brasileiro. Na aula passada, nós vimos sobre as divisões político-administrativas propostas pelo IBGE. Vamos dar aí uma recordada. Vocês lembram que nem sempre o Brasil ele teve a divisão regional que nós conhecemos, né? De 1913 até 1990, nós passamos por várias modificações nessa divisão regional. Também podemos conhecer as regiões geopolíticas propostas por Pedro Pinchais e também a proposta por Milton Santos, os 4 Brasis, do qual ele diz que o Brasil só possui 4 regiões administrativas, levando em consideração aí o desenvolvimento científico dessas regiões. Para ele, nós só vamos ter aí a Amazônia, onde o desenvolvimento tecnológico é muito precário, o Nordeste, né, que também não vem a ser uma região tão desenvolvida tecnologicamente, a Centro-Oeste e a região concentrada que está aí entre a região Sudeste e Sul do país, onde nós temos o maior número de empresas nessas regiões, portanto, ele considera essa área como a região concentrada, onde o desenvolvimento tecnológico é bem maior em consideração às demais regiões, tá? Por isso, os 4 Brasis. Hoje nós vamos estar finalizando aí o segundo capítulo com mais uma proposta de divisão regional, divisão regional, só que hoje nós vamos levar em consideração não os aspectos políticos ou os aspectos tecnológicos e nem os aspectos históricos, mas sim os aspectos morfoclimáticos, certo? Essa divisão regional que nós vamos ver a partir de agora, ela foi proposta por Aziz Absaber em 1969, no qual ele vai dividir aí o Brasil nos seguintes domínios morfoclimáticos: o amazônico, o cerrado, a caatinga, os mares de morros, araucárias, pradarias e as faixas de transição. A primeira região proposta por ele, a região amazônica, ele vai aí dizer que deve ser considerado como uma região única por ter um vasto domínio de florestas equatoriais, que na maioria, nas outras regiões, nós não vamos ter igual, tá? Então, ela se torna uma região única, bem como também nós temos aqui a Caatinga, né? Na Caatinga, nós vamos ter aí características de depressões, tá? Intermontanhosas e interplanativas, semiáridas, ou seja, nós vamos ter aí em determinados locais da Caatinga uma área que pode ser considerada contendo aí características do Amazonas, da região amazônica, tá? Por também ser próxima aí à faixa litorânea, está próximo ao Oceano Atlântico, ele vai possuir nas proximidades aqui algumas particularidades de regiões com climas úmidos, porém, quanto mais nós vamos nos distanciando da área litorânea, nós vamos aí obtendo outros tipos de características, tanto do clima quanto da vegetação, tá? O terceiro domínio aqui destacado
é o de mares de morros, que são áreas mamelonares tropicais, atlânticas florestadas, ou seja, nós vamos ter aqui nessa área, né, por ser uma região litorânea, tá, está próximo aqui ao litoral, né, lembrando que essa região, ela foi a primeira região habitada do Brasil, porque quando os europeus vieram, eles se ocuparam, né, ocuparam aqui essa região litorânea, e foi nessa faixa que deu-se início ao processo de ocupação do território brasileiro e também de exploração. Devido a esse alto índice de exploração, nós temos aqui uma região muito sofrida e onde a sua vegetação originária ela foi muito devastada, certo? Devido aí principalmente a fatores econômicos, onde eles extraíam principalmente o pau-brasil. E depois nós temos também aí a devastação para dar espaço ao cultivo da cana-de-açúcar, que acabou sendo, durante muitos séculos, a principal economia do território brasileiro. Como quarto domínio proposto por Aziz, nós temos o Cerrado. O Cerrado ele vai ter aí tanto florestas como também galerias. O Cerrado é um habitat onde nós vamos ter aí uma particularidades muito grandes, tá? Na realidade, cada uma dessa região ela tem as suas particularidades e seus próprios climas predominantes. As únicas regiões que nós vamos ter aí similaridades são as áreas de transição, que é essas faixas em branco. Por que nós vamos ter similaridades aqui? E o que vem a ser similaridades? É uma igualdade, uma semelhança entre as demais regiões. Por quê? Por ela estar entre uma área e outra, ela vai obter em seu território vegetações predominantes dessas regiões, tanto da região amazônica, quanto do Cerrado, e também da Caatinga, bem como dos mares e morros, das florestas de araucária e também das pradarias. Essas áreas de transição, elas vão conter aí semelhanças das duas outras regiões que estão fazendo divisa, certo? Por isso que ela está presente em todo o território brasileiro, que é a área onde você vai encontrar, repetindo aqui, né? Onde você vai encontrar similaridades de duas ou mais regiões. Como, por exemplo, quando vocês saem aqui de Ibateguara e se dirigem para Caruaru. Vocês vão percebendo que quanto mais nós vamos nos distanciando de Alagoas, a vegetação ela vai mudando. Porém, nós ainda conseguimos identificar algumas vegetações presentes em Alagoas. Então, essa área onde nós vamos encontrar vegetação predominante do agreste e vegetação predominante da zona da mata, nós vamos chamar essa área de zona de transição ou faixa de transição, certo? Bom, meninos, esse foi a última divisão regional que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Só recapitulando, a primeira foi a proposta pelo IBGE, a segunda foi a proposta por Pedro Pinchas, e a terceira foi a proposta por Milton Santos. E a quarta e última foi essa que eu vos
expliquei nesse momento, que foi a proposta por Aziz, que ele leva em consideração as particularidades morfoclimáticas, ou seja, da vegetação e também do clima. Antes de eu entrar no próximo capítulo, tá, eu quero que vocês respondam a atividade, tá, do módulo da página 24 até a página 27 e me envie ainda hoje, ok? Quem estiver assistindo aí essa aula, prestando atenção aí, façam de conta que é um podcast, que é onde você está ouvindo, né, toda a narrativa e absorvendo, né? Então, aqueles que simplesmente passaram o vídeo não vão saber, e eu peço que não passem essa informação para eles, dessa atividade, que é para que eu possa estar registrando aí a frequência de vocês. Vocês me enviem essa atividade ainda hoje, da página 24 até a página 27. Certinho? E agora, nós vamos adentrar no capítulo 3, onde fala sobre o Nordeste, né, a nossa região onde nós vivemos. E vamos aí, primeiramente, observar essa charge, tá? Onde tem um senhor tentando buscar água no poço e diz o seguinte: tem os dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo. E o menino fala: porque a água e os investimentos nunca chegam até aqui. Essa charge, ela vem aí trazer uma frustração que o povo, principalmente as pessoas que vivem no sertão nordestino, enfrentam, né? Por mais que tenha investimentos políticos, né, para que a água chegue ao sertão, nós ainda passamos por muita dificuldade. Nós, sertanejos, tá? Pessoas que vivem no sertão, passam ainda por muitas dificuldades, porque mesmo com tanto investimento, ainda falta o essencial, que é a água, né? Então, a infraestrutura ainda é precária. Sabemos que tem aqueles políticos que desviam as verbas, dizem que é para investir nesse sentido, porém, eles não fazem o que deveriam fazer para mudar essa situação. E faz com que a população sofra, mesmo estando no século XXI, né, passem a sofrer com o fenômeno natural da região Nordeste, né, muito presente na região Nordeste, na região central do nosso estado, não, perdão, né, da nossa sub-região, né, que é a região sertaneja, principalmente os sertanejos. Nesse capítulo, nós vamos aí estar estudando o Nordeste, aspectos gerais, e as sub-regiões em particular, né, aquelas sub-regiões propostas pelo IBGE. Hoje nós vamos focar aí na região Nordeste, certo? E em algumas sub-regiões da sub-região nordestina. O Nordeste, né, possui aí uma diversidade de climas e de paisagens em todo o território nordestino, em toda a extensão territorial no Nordeste. Nós vamos aí estar encontrando diversidades de vegetação, de clima. Temos como principais vegetações e zonas climáticas, morfoclimáticas, que é a região da Zona da Mata, é a região mais próxima ao litoral, tá? Aqui destacado na cor rosa.
Temos o agreste, esse laranja, esse amarelo mais escuro, né, puxado por laranja, que o agreste ele está aí entre a zona da mata e a região do sertão. Tá? Então, perceba aqui, ó, que o sertão ele tem uma grande extensão territorial, fica bem no centro do continente, que é por conta da sua localização que nós vamos ter aí esse fenômeno que acontece, que é o fenômeno da seca, mais agressivo em determinadas épocas do ano. E o outro domínio, tá, morfoclimático, é o domínio do meio norte. Está aí fazendo divisão com as principais, com as florestas, tá? E acaba que adquirindo algumas particularidades não encontradas na região do sertão, por exemplo. Nós temos aqui uma concentração de florestas, tá? O clima ele é mais úmido, diferente da região central, que é o do sertão. Além de termos aí o destaque dessas sub-regiões voltadas para a questão morfoclimática, nós também vamos aí chamar a atenção para as regiões, tá, que compõem o Nordeste, né, as federações, a divisão regional do Nordeste. O Nordeste ele é composto por 9 estados, certo? Quais são esses 9 estados que nós temos no Nordeste? O Maranhão, sua capital em São Luís. O Piauí, sua capital em Teresina, é Teresina. O Ceará, capital Fortaleza. Temos o Rio Grande do Norte, tá? Que a sua capital é Natal. A Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Dentre esses 9 estados da região Nordeste, nós temos aí três não, vou citar 4, né? 4 que são bem extensos, né? Possuem aí uma extensão territorial bem significativa. O primeiro é a Bahia, tá? É o maior estado do Nordeste. O segundo, o Piauí. Perdão, o segundo é o Maranhão. O terceiro, o Piauí. E o quarto, nós temos o Ceará. Esses são os 4 maiores estados em extensão territorial do Nordeste. Porém, o que mais tem pessoas vivendo em seu espaço é a Bahia, né? Também aí devido à sua grande extensão territorial, ok? Depois nós temos Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe é o menor estado do Nordeste, porém é um dos mais desenvolvidos. Tá? Sergipe ele é mais desenvolvido economicamente do que Alagoas, por exemplo. Então, o tamanho não é documento vindo para provar aí através dos nossos estados, né? Sergipe sendo um dos menores, passa a ser um dos maiores em desenvolvimento do Nordeste todo. Mesmo Alagoas sendo maior, não chega aos pés de Sergipe. Certo, meninos? Por termos aí uma significativa extensão territorial, tá? E também temos
diversas regiões, sub-regiões, como vocês puderam ver anteriormente, que é a Mata Atlântica, o Agreste, o Sertão, a Zona da Mata, nós vamos também ter aí algumas sub-regiões e um certo desenvolvimento voltado para as questões climáticas, da vegetação e do clima, tá? Na maior parte do território nordestino, nós temos aí um elevado nível de chuvas, tá? A maior parte. A região que mais sofre com essa ausência de chuva, né, que é com índices pluviométricos abaixo da média, são essas regiões em destaque de amarelo, que possui aí média de menos de 500 a 750 milímetros anuais, então não chove tanto nessas regiões, seguido das que têm menos de 500 milímetros anuais. E vejam que essas regiões elas estão no centro da região do sertão, né? Lembram que aqui, ó, toda essa faixa aqui pertence ao sertão, então apenas o interior do sertão sofre muito com a ausência de chuvas. Porém, outras áreas, por exemplo, essa aqui, que fica próxima da região do meio norte, né? Ela possui aí uma significativa, perdão, ixi, que travou aqui. Ela possui, desculpa, tá, gente? Ela possui um elevado percentual de pluviosidade. Então, nessas regiões, chove sim durante o ano, não chove tanto quanto na região da Zona da Mata, né, nas regiões litorâneas, que é em destaque de rosa aqui, que tem cerca de 1.250 milímetros anuais, e no extremo norte, mas também ela não é tão seca como a região central, em destaque de laranja e amarelo. Devido a esse índice pluviométrico dessas regiões, nós também vamos ter uma certa diferenciação de vegetação. Então, nós não vamos ter uma vegetação homogênea, nós vamos ter a vegetação heterogênea, né, totalmente diversificada. Tendo como destaque as florestas equatoriais, tá, pertencentes à região do meio norte. Nas áreas litorâneas, nós vamos ter a predominância da vegetação litorânea, indo em direção ao centro da região nordeste, nós vamos ter a predominância de matas de cocais, florestas tropicais, tá? Caatinga, que está mais nessa região central, e o cerrado, que estamos aí voltado está entre o sertão e o extremo norte da região nordeste, certo? A Zona da Mata, nós vamos ver agora um pouco sobre essa zona, que é a zona onde nós vivemos, tá? Nós vivemos na Zona da Mata. Essa região, ela engloba toda a porção oriental do Nordeste, certo? Fica aí próxima ao Oceano Atlântico. E foi nessas terras que os portugueses, os demais europeus, se fixaram inicialmente, tá, para a ocupação do território brasileiro e também para a questão onde se deu a exploração desse continente, né, que se vocês recordam, os portugueses vieram aqui apenas no intuito de explorar essa terra, e só anos depois é que eles pensaram em ocupar, certo? Durante o século XVI, as terras da Zona da Mata foram utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar, como eu já falei anteriormente,
a qual foi responsável pela moldagem social do Brasil colônia. A divisão da sociedade colonial em senhores e escravos marcou a criação de acentuadas diferenças sociais entre a população, o que se reflete até os dias de hoje. Então, nós temos até os dias atuais, né, o predomínio aí desse cultivo, desse estilo de sociedade, né, de patrão e empregado, não mais escravos, mas podemos considerar aí esse tipo de trabalho como sendo um trabalho escravo, porque não é um trabalho fácil. Além de ser um trabalho muito duro, é um trabalho pouco remunerado. Aí se dá aí nessa faixa de terra, tá? Nós chamamos de zona da mata, por ter aí um grande número de matas, logo quando eles chegaram nessa terra, e é um solo fértil, né? Por ter um solo fértil, predominando aí o solo massapê, que é bem propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Não é à toa que Alagoas é campeã, né, vamos dizer assim, na produção de cana-de-açúcar, por nós estarmos situados na zona da mata, próximo ao litoral, com clima tropical úmido, né, muito propício. Nós temos aí durante o ano todo um índice pluviométrico muito bom, né, que faz com que a cana cresça muito, né, e seja aí o principal produto dessa região, certo? Também temos como característica da zona da mata aí a questão das altas temperaturas durante todo o ano, né? Um elevado índice pluviométrico, chove muito, né? Temos aí uma variação entre 1.800 e 2.000 milímetros anuais. As condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento de florestas tropicais, que tem aí como características particulares, são florestas densas, de mata fechada, tá? São hidrófilas, que se desenvolvem aí em áreas úmidas, latifoliadas, com intensa folhagem. Então, são matas fechadas, que no seu interior pouco passa a luminosidade, os raios solares não penetram totalmente dentro desse solo, e são perenes, ou seja, não perdem suas folhas durante as estações de seca, certo? Então, todo ano elas possuem folhagens, elas não perdem suas folhagens, mesmo nas estações mais secas. E esse tipo de vegetação é predominante da zona da mata. Outra sub-região que nós vamos ver hoje, tá? Só para encerrar aqui, é a região agreste. A região agreste, ela está situada entre a zona da mata e o sertão nordestino, e possui aí características dessas duas sub-regiões. Ela vai ter aí, dependendo da sua área, né, climas predominantes na zona da mata e também vegetação, como também os climas predominantes no sertão e também sua vegetação. Puxar entre um e outro, ele vai aí obter características das duas regiões, ok? Então, ele vai ter aí os dois domínios bem distintos, tá? O agreste, ele é uma faixa de transição. Por que ele é uma faixa de transição? Porque ele está situado entre a zona da mata e o sertão, certo? Nós temos aqui a imagem, uma vista parcial da cidade de Campinas, no agreste da Paraíba, né, que possui aí
uma grande importância econômica para o desenvolvimento do Nordeste, né, e também da região do Agreste. Certo, meninos? Qualquer dúvida, se direcionem a mim, certo? Felizmente, eu não pude estar presente com vocês, porque eu ainda estou resolvendo uns problemas, algumas questões pessoais, certo? E eu preciso da colaboração de vocês. Além da atividade que eu pedi para hoje, para a próxima aula, eu quero que vocês estejam aí respondendo a atividade da semana 5, da sessão extra, do Continue Aprendendo, tá? A questão 19, a questão 21. Aqui vocês vão explicar as condições climáticas de climas tropicais semiáridos que prevalecem na maior parte da região Nordeste. Vocês vão trazer aí no que interfere essas condições na vegetação, na hidrografia, tá? A hidrografia é a questão da água, voltada para as questões da água, e na agricultura. A questão 20, os principais tipos climáticos que predominam na região Nordeste são, vocês vão dizer quais são os principais tipos climáticos predominantes da região Nordeste. E a 21, o Agreste é classificado como uma área de transição entre zona da mata e o sertão. Sobre o Agreste, faça o que se pede. Escreva sobre o tipo de agricultura dessa sub-região, qual o tipo de agricultura que nós vamos conseguir desenvolver nessa região do Agreste. Então, vocês vão estar aí pesquisando, tá? E citar duas importantes cidades do Agreste nordestino. Nós vimos uma, vocês vão aí me dizer mais outra, né? Vocês vão dizer as duas, quais as duas principais cidades do Agreste nordestino. Bom, meninos, por hoje, tá? É isso. Espero em Deus, próxima semana eu esteja com vocês. E qualquer dúvida que ficar, nós tiramos a partir das nossas próximas aulas. Certo? Qualquer coisa, estou presente, estou disponível através do WhatsApp, certo? Não deixem de me consultar.